Oi pessoal, sou o professor Josimar e nós vamos continuar nosso estudo de probabilidade. Nessa aula nós vamos ver algumas situações em que a gente vai poder usar a probabilidade da união de eventos ou a probabilidade do complementar. O que significa isso? A probabilidade de não ocorrer um evento. 1 menos a probabilidade de ocorrer esse evento, tá? Vamos ver como vai ser isso, tá? Vou pegar esse problema aqui, um problema da UERJ, bem interessante, que diz o seguinte: com o intuito de separar o lixo para fins de reciclagem, uma instituição colocou em suas dependências 5 lixeiras de diferentes cores, de acordo com o tipo de resíduo a que se destinam: vidro, plástico, metal, papel e lixo orgânico. Eu tenho aqui as lixeiras, tá? São 5 lixeiras, uma para cada um desses materiais, tá? Sem olhar para as lixeiras, João joga em uma delas uma embalagem plástica e, ao mesmo tempo, em outra, uma garrafa de vidro. A probabilidade que ele tenha usado corretamente pelo menos uma lixeira é igual a... E eu tenho as opções aqui, são 4 opções. Tá? Sugiro que você pause o vídeo, pense um pouco nesse problema, tente resolver e, em seguida, retome aí para a gente apresentar a solução. Tudo bem? Vamos à solução. Uma das maneiras de resolver esse problema é abrindo em casos, né? E vai ser isso que eu vou fazer agora. Vou calcular, a princípio, a probabilidade de acertar de plástico e errar a de vidro. O que significa acertar de plástico? Acertar de plástico é acertar a garrafa de plástico na lixeira de plástico. Eu não vou escrever tudo isso, senão vai ficar muito carregado, tá? Só por uma questão de simplicidade de comunicação, eu vou escrever apenas acertar de plástico, errar de vidro, ok? Então vamos lá. A probabilidade de João acertar de plástico vai ser 1/5. Só tem uma que me interessa no universo de 5, então a probabilidade de acertar de plástico é 1/5. Qual é a probabilidade dele errar a de vidro? Já estando a de plástico aqui, né? E o enunciado diz que a garrafa joga uma garrafa em uma lixeira e a outra garrafa em outra lixeira. Então, eu só tenho 4 possibilidades, somente uma me interessa. Aliás, 3 me interessam no caso de errar, né? Eu quero errar. Então, 3/4. A probabilidade de João errar a de vidro é 3/4. A probabilidade dos dois eventos ocorrerem, tem aí uma sucessão de eventos, é 3/20, ou 3/20, né? Deixa eu fazer um comentário aqui. O enunciado diz que essas duas garrafas são lançadas ao mesmo tempo, simultaneamente. Mas em termos probabilísticos, não vai alterar se eu pensar que uma foi jogada primeiro e a outra foi jogada depois, sendo que essa outra não pode cair, né? Não vai cair na mesma lixeira que a outra caiu, né? O enunciado também diz que as garrafas foram jogadas em lixeiras diferentes. Tudo bem? A gente vai pensar assim, primeiro em uma e depois a outra, em termos de probabilidade. Isso não vai mudar nada, não afeta em nada, só facilita nosso raciocínio. Tudo bem? Vamos para a segunda etapa agora. Acertar a de vidro e errar a de plástico. Qual é a probabilidade de acertar a de vidro? A probabilidade de acertar a de vidro é 1/5 e errar a de plástico é 3/4. Ou seja, é equivalente, é análogo ao caso anterior, né? 3/20, eu poderia somente dobrar essa probabilidade inicial aqui, né? Bom, é a mesma situação. Agora, acertar a de vidro e também acertar a de plástico. Vamos lá, acertou a de vidro, caiu aqui. 1/5 a probabilidade de acertar a de vidro. Já estando a de vidro aqui, qual é a probabilidade de acertar a de plástico? Tá? Não vai poder jogar mais aqui, né? Então eu tenho 1 no universo de 4. Tudo bem? Descarta essa aqui de vidro, já tem a garrafa de vidro, tá? E eu tenho 1 no universo de 4. Lembrando que eu posso descartar porque o enunciado diz que joga uma garrafa em uma lixeira e a outra garrafa em outra lixeira. Então não existe a possibilidade das duas serem jogadas na de vidro, tá? 1/4, isso vai me dar 1/20. Bom, ou acontece isso aqui, ou acontece isso, ou acontece isso. Não existe a menor possibilidade de interseção aqui, tá? Essas situações são disjuntas, não tem interseção. Então eu posso tranquilamente calcular a probabilidade pedida, né? Fazendo apenas a soma. Fazendo apenas a soma dessas probabilidades parciais. Então eu tenho 3/20 mais 3/20 mais
1 sobre 20, ou 1 vinteavos, né? Somando, eu vou encontrar 7 sobre 20, que eu posso multiplicar por 5, se eu quiser, né? E ficar com 35 centésimos. Tudo que eu queria é que aparecesse um denominador 100 para eu poder escrever em termos de porcentagem, tá? E aí eu fico, então, com a opção C. Então, o problema está resolvido, tá? E a resposta é a opção C, 35%. Eu vou apresentar uma segunda solução. É muito comum, quando eu abordo esse problema, algum aluno me pedir para resolver pelo complementar. É porque no enunciado, no comando da questão, ali no enunciado, aparece a expressão pelo menos, né? E normalmente, quando essa expressão aparece, é vantajoso pensar em resolver pelo complementar, tanto em questões de probabilidade como em questões de combinatória. Alguns alunos me pedem, professor, apareceu pelo menos, como é que faria? Como é que seria para eu não conseguir resolver usando complementar? O que significa resolver usando complementar? Significa o seguinte, vou calcular a probabilidade do que eu não quero, ou seja, ele quer acertar pelo menos uma das garrafas. Então eu calculo a probabilidade de errar as duas garrafas. E aí depois eu faço 1 menos essa probabilidade, né? Vou pegar o complementar. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai calcular a probabilidade de errar as duas garrafas e depois vai fazer 1 menos essa probabilidade. Normalmente, em questão de combinatório e probabilidade, quando aparece a expressão pelo menos, é uma boa ideia pensar em resolver pelo complementar. Mas nesse caso aqui não. Nesse caso, a solução dessa forma, pelo complementar, fica mais longa, mais complicada. E tem uma sutileza que vocês vão ver agora. Preste atenção. Essa sutileza que fez com que alguns alunos não consigam resolver dessa forma. Eu vou errar a garrafa de vidro. Só que há duas maneiras de errar essa garrafa de vidro. Vocês vão perceber aqui. Jogou a garrafa de vidro e errou. O que significa errar a garrafa de vidro e não acertar na lixeira de vidro? Eu vou errar essa garrafa de vidro, a princípio, nessa primeira situação, sem acertar na lixeira de plástico. E depois vou errar de plástico, né? Vamos lá. Errando a de vidro, eu tenho 3 possibilidades. Pode acertar na de papel, na de metal ou lixo orgânico. Não pode acertar na de plástico, tá? Então, a probabilidade de errar de vidro, nessa situação, seria 1, 2, 3, 3 no universo de 5. Errou a de vidro. Agora vai errar a de plástico. Vamos imaginar que a de vidro tenha caído, por exemplo, na de papel, tá? Agora eu já descarto o papel, porque eu sei que o enunciado diz que uma garrafa jogada numa lixeira e a outra garrafa em outra lixeira, né? Então eu tenho somente 4 possibilidades aqui, né? Quantas são favoráveis? Tem que errar de plástico. Só pode ser 3 possibilidades. 1, 2, 3, né? Errar de plástico, tudo bem? Então eu tenho um total de a probabilidade de errar as duas dessa forma, 9 vinteavos. Ok? Agora vamos ver a outra situação. Errar a garrafa de vidro acertando-a na lixeira de plástico. Se isso acontecer, se eu jogo a garrafa de vidro, erro, né? Erro de que forma? Acertando na de plástico, a probabilidade disso acontecer é 1/5. Agora, para errar de plástico, é evento certo, já que a de plástico tem que cair uma lixeira diferente da primeira, né? Então eu não posso mais usar essa lixeira, eu só tenho 4 possibilidades, 4 delas me interessam, são favoráveis. Evento certo, errar de plástico, né? Se a de vidro caiu na de plástico, quando eu jogo a garrafa de plástico, é evento certo, errar. Então vai dar 4/20. Essas duas situações são absolutamente disjuntas, né? Não dá para ocorrer as duas ao mesmo tempo, então eu posso fazer a soma com tranquilidade, tudo bem? Então a probabilidade de errar ambas vai ser igual a 9/20 mais 4/20, que vai dar 13 vinteavos. Ou ainda, se eu multiplicar por 5, 65%, tudo bem? Só que o que eu quero não é essa probabilidade. A probabilidade pedida é o complementar desse resultado. Vai ser 13, 1 menos 13/20. Isso vai dar 65%, tudo bem?
aliás, vai dar os mesmos 35%, né? 7 sobre 20 igual a 35%. Aqui dá 65%, ok? Então, encontramos o mesmo resultado, a mesma resposta, né? Como havia de se esperar, né? Então, está aí uma outra maneira de resolver. Eis aqui uma terceira solução usando a fórmula de probabilidades da união. Vamos ver como é que essa solução fica. Probabilidade A união B. Quem é A? A é o evento acertar A de plástico, a garrafa de plástico, né? B, acertar a garrafa de vidro, ou seja, acertar a garrafa de vidro na lixeira de vidro. Probabilidade da união, a probabilidade de ocorrer A ou ocorrer B, ou ambos, né? Então, é a probabilidade de A ocorrer mais a probabilidade de B ocorrer menos a probabilidade de ocorrer A e B. Isso vai dar 1/5, que é a probabilidade de ocorrer A, né, de acertar de plástico. Probabilidade de acertar a de vidro, 1/5 também. E a probabilidade de acertar ambas é acertando a de vidro, 1/5, e também acertando a de plástico, 1/4, né? Tudo bem? 1/5 já acertei a de vidro, esquece ela. Agora a probabilidade de acertar a de plástico, 1/4. Fazendo as contas, eu vou ficar com... eu posso escrever esse 1/5 como 4 sobre 20. Então fica assim, 4 sobre 20 mais 4 sobre 20 menos 1 sobre 20. Ou seja, 7 sobre 20, que é 35%. Tá? Bem prático, bem rápido, né? Então, essa fórmula aqui, muitas vezes, ela é dispensável, né? Quando você pode resolver pelo número de elementos, né? Mas nesse caso aqui foi bastante útil. Bom, está aqui a terceira solução. Com isso, a gente encerra essa aula.